Olá, bom dia, bom dia, bom dia. 7h31, 23 de maio de 2023, uma terça-feira. E vamos lá. E sobre o que nós vamos falar? Sobre bom dia, bom dia. O dia. E como está o dia? O dia está assim. Olha só. Puxa vida. Mas vamos esticar. Esticar seria a palavra? Talvez. Talvez se a gente soubesse. Não, se a gente soubesse de algum modo, de alguma maneira, de algum jeito, qualquer coisa. Mas a coisa em si era uma massa. Sim, eu poderia mesmo até comprar uma massa. Sim, para ela eu poder esticar. Quem sabe uma massa folhada eu pudesse preparar. Quem sabe um raviolizinho aqui, outro raviolizinho acolá. Mas Deus me disse para eu não me empanturrar. Eu bem que desejei mesmo. Dessa massazinha, quer dizer, desse raviolizinho, coisa desse tipo. A questão é aquilo que eu poderia encontrar. Então, eu resolvi abusar. Santa, a questão é que você, de fato, abusar de massa no lugar, imagine quanto isso esteve a custar. Eu não sabia que pau de macarrão a gente poderia usar para massa esticar. Nesse caso, Deus esteve a me falar. Tem certeza de que é bom disso falar? A questão é palito. Sim, palito de dente aqui, acolá, palito de dente. Mas quando a gente deixa palito de dente se criar a ponto de pau de macarrão também virar, aí fica complicado. Não, fica muito difícil a gente justificar. Olha, desde que estiveram a inventar uma tal de audiência, sim, para a gente levar espelho para juiz identificar, santo Deus. Olha, o prejuízo é algo que a gente não tem a mínima condição de calcular. Eu não sei não se a gente vai poder sustentar. Sim, a profissão que um dia tanto estiveram a levantar, a honrar, até crédito em todo lugar. Sim, porque a gente deixa porta para advogado entrar, juiz ali, sim, é conceito o criar. E com tanta coisa a se acumular. E ainda falar que pode mesmo menino liberar. Olha, eu não sei se a gente esteve a se preparar. Não, eu não sei se a gente esteve a se preparar. De acordo com as necessidades do lugar. A questão é que a gente, por si só, conceito, criar, em espelho colocar, e depois a gente mandar avisar que tem um palitinho aqui, um palitinho acolá, um palitinho aqui, um palitinho acolá, e que pode mesmo pau de macarrão virar. Mas podem até querer, sim, falar. Ela não tem conhecimento, nem sabe. A questão é que prova, sim, porque sabe como é que é, sim, porque se uma mesa é forrar, se eu prato colocar, se um copinho ali para a mesa enfeitar, imagine se eu não iria saber de fato uma boa massa preparar para convidado. Olha, a gente perdeu tempo um bocado. Sim, porque sabe como é que é? Se a gente tivesse analisado, sim, sabe como é que é bom a gente fazer uma análise do nosso retrato. A gente saberia
o tamanho do buraco. Mas a gente preferiu perder o tato. Sim, porque é preciso a gente ter tato. Sim, para a gente não ficar solto. Quer dizer, para a gente não ser vendido. Para a gente não ser comercializado assim, a preço tão barato. A questão é que ficou assim, um tanto quanto, ficou assim complicado. Não, a gente ser vendido assim, um tanto quanto barato. Pense no rombo encontrado. Sim, porque o dinheiro é desvalorizado. Aí, sabe como é que é? Pagar advogado ficou, assim, super, hiper, muito caro. A questão é que advogado começou a cobrar. O quê? Começou a cobrar com dinheiro diferenciado. Eu não sei se é permitido, não. Eu não sei se é permitido a gente aceitar. O que dólar furado. O problema é que dólar furado tem que sair do mercado. E aí fica muito complicado. Mas quando se trata. Não. Mas quando se trata de estrelismo criado, pense no buraco encontrado. Aí já sabe que a gente precisa mesmo. É um quadro. Não, é um quadro que precisa de fato ser levado. Sabe como é que é? Está sendo muito bem. O que? É solicitado. Olha, isso ficou manjado. Mas menos pra gente. Não, menos pra gente. A gente deveria ter avaliado melhor o mercado. A gente estaria sustentado. Mas de repente tudo ficou assim. Nós passamos assim, meio que. Eu digo assim, nós estávamos sufocados. Mas é claro, tudo ficou fechado. A gente acreditou mesmo que a gente poderia ser beneficiado. Sim, a gente acreditou que a gente poderia colocar político elevado sem a gente mexer no fardo. Santo Deus, olha só como a gente criou de fato um buraco. Sim, um buraco para socar rato. Sim, porque há de se considerar. Palito não é algo que a gente deveria soltar. E com a facilidade para ter de fato ficha no lugar, a ponto de palito poder o avião pegar, fazer serviço aqui, serviço acolá e depois voltar e por isso mesmo ficar. A gente deveria falar, não, a gente deveria cobrar. Sim, cobrar de quem esteve a liberar. Ô doutor, Sua Excelência, como é que o senhor pode liberar alguém com uma ficha dessa? Sim, que pode entrar em qualquer lugar, olha, deixar sua digital lá para aqui voltar e o senhor dizer que ele pode de fato sair sem nada carregar, sem a gente poder nem ao menos uma algema colocar. E digo isso com propriedade. Sim, porque nós não podemos simplesmente negar. Fato é fato. E fato a se registrar. Imagine a gente criar uma ficha criminal. Uma ficha criminal para, de fato, criminoso acessar e saber qual é o palito de dente que vai poder pegar. É disso que nós estamos a tratar. Sim, eu e Deus, eu e aquele que me disse, vamos de fato a ficha levantar. Vamos deixar de ser cara de pau. Vamos querer de fato a realidade encarar. Vamos ter a coragem de falar cada palito de dente que a gente esteve a liberar. Estar a custar uma fortuna para o lugar.
Porque cada vez que eu palito de dente, um, vamos colocar um meio de transporte pegar para praticar crime em outro lugar, é um buraco que ele estará a deixar. E essa conta é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que estará a pagar. E mais palito de fósforo, e palito de fósforo, a palito de fósforo, a ponto de facção se multiplicar, dando subsídio. Para quem assim desejar, eu vou lhe subsidiar. Depois eu vou de fato encontrar um meio, sabe como é? Que a gente possa de fato se juntar, mas é sabendo colocar cada um no seu devido lugar para a coisa não misturar, porque sabe como é que é? A gente não pode deixar bandidos se criar para a gente se prejudicar. A gente deveria mesmo perguntar onde é que esse fichário está. Não, porque, olha, se a gente tem um conselho que deveria nos orientar, esse conselho deveria nos avisar de fato, que palito de dente esteve a se criar ao ponto de pau de macarrão virar. Esse conselho deveria nos avisar que tem uma lista de gente lá, que os próprios palitos de dente estão a acompanhar. Porque se uma ordem chegar, vai de fato derrubar. E aí a gente vai ter que justificar. Sim, porque assalto à mão armada virou de fato carta manjada. Imagine de fato eu ter que ocultar. Sim. Olha, uma coisinha aqui, outra coisinha acolá. E aí todo um sistema eu ter que burlar. Só para a gente a realidade não encarar. Dizer que o palito de dente veio de outro lugar e foi o palito de dente que esteve a apagar fulano naquele lugar. Ah, mas quem vai se importar, né? A questão é quando o palito de dente costuma de fato apagar outro palito de dente que esteve a se criar. Aí fica fácil a gente dizer que é briga de fulano, briga disso, briga daquilo, briga de facção, briga de... Mas olha, a gente deveria deveria se atentar. Porque se, de fato, palito de dente, com toda certeza, para um de nós olhar, olha, eu quero ver se a gente vai poder o tempo todo se ocultar. Se dentro desse universo que a gente esteve a criar, para de fato a gente enviar, sim, urubu aqui, urubu lá, uma carniça nova apresentar, se isso de fato vai nos tirar. Sim, da sepultura que palito de dente quiser nos ofertar. Olha. A gente deveria mesmo ter procurado. Sim, a gente deveria ter procurado mesmo abrir o buraco. E a gente iria encontrar aquilo que deveria mesmo importar. Sim, porque, olha, toda hora o povo brasileiro ter que um filho seu enterrar, fica difícil. Devo eu lembrar que uma mãe não enterra um bandido, não. Nem aqui, nem em nenhum lugar, não. Uma mãe enterra um filho. É por um filho que ela vai chorar. Se a gente conseguisse enxergar que antes de palito de dente ele virar, a gente poderia dar a esperança para essa mãe não ter
não ter que palito de dente visitar, não ter que chorar por um palito de dente, muito menos por um pau de macarrão que esse palito de dente esteve a virar. É só a gente desejar puxar a ficha criminal, sim, ó, e desejar de fato comparar. Sim, porque, olha, coincidência não é uma coisa assim, não tão fácil, não. Não é uma coisa que todo dia vai se dar, não. De repente, coincidência. Eu uso a sua carteira aqui e você usa a minha lá. Porque se lá vierem me procurar, eu sei. Eu sei como de fato o sistema burlar. E aí eu fico me perguntando se é permitido a gente dar sim carteira de identidade para palito de dente, avião pegar e até pizza de calabresa é comprar. Mas quem? Quem quis mesmo se debruçar? Sim, sobre os inúmeros palitos de dentes que tombava aqui, tombava acolá, tombava aqui, tombava acolá, e a gente achando mesmo que a ficha dele ali mesmo estava a se encerrar. Santo Deus, eu penso que a ingenuidade é algo que a gente deveria mesmo pesar. Olha, se eu for pegar a ficha de um palito de dente aqui, um palito de dente de um certo lugar, outro palito de dente acolá, eu vou saber mesmo identificar o sistema que aqui estiver a criar para morto levantar e crime praticar, sendo palito de dente no lugar. Mas o pau de macarrão, por si só, ele já esteve a virar. Ainda que o corpo dele estivesse a enterrar. Olha, eu não sei não, a gente deveria mesmo checar a ficha. Ah, ainda tem mais essa. Sim, porque Deus disse, olha, nós temos pressa. Aí eu fiquei a pensar, santo Deus. Se a pressa é inimiga da perfeição, por que Deus está a me falar, nós temos pressa. Quando eu vi, o quê? Escritório de advocacia, sim, que é bom a beça, sim, tendo uma determinada pressa, Olha, eu deveria mesmo consultar. Não, o oráculo é do lugar. Sim, porque, olha, fica difícil. Não fica difícil a gente justificar que a gente sabe adivinhar. Se um julgamento vai acontecer em determinado lugar. De repente, eu envio de fato uma coisa para lá e aí o julgamento, alguém vai de fato adiar, cancelar, vai de fato postergar, olha, eu fico pensando, é permitido, de fato, advogado de um lugar mandar, de fato, requisito para uma coisa que está fora, não, fora mesmo daquilo que, olha, mas aí eu não sei não, eu não sei como é, eu não sei, eu acho que é essa bola da adivinhação. Olha, vai ter de fato um certo plantão. Aí eu vou certinho. Não, vou, onde é que vai para fazer a desocupação? Não, leva lá, porque tem fulano, ele está de plantão, ele de fato já está de braço dado com a situação. Eu deveria ter uma ideia melhor do lugar. Sim. Olha, porque simplesmente a gente, juiz, aposentar. Porque o conselho esteve a julgar e tal. Olha, mas qual é o grau da nossa indecência? Puxa vida. Imagine eu num cargo público entrar, passo uns 5 anos lá. E aí, de fato, eu vou me aposentar o resto da vida, eu vou dinheiro ganhar sem trabalhar por um crime que eu estive a praticar. Sim, porque se estiver a me aposentar,
deve ter base para justificar. Nós temos noção de quantas pessoas, sim, estiveram a se aposentar por uma questão de não se adaptar ao cargo, assim, foi. Nós temos noção? Nós temos noção de que isso é um verdadeiro caldeirão? Nós temos noção? Nós temos noção de quantas vezes a gente pode usar esse mesmo caminho, sim, para a gente jogar e por isso mesmo ficar dando para ele a garantia de que ele pode de fato a arma sacar, o inimigo eliminar e por si só ele se aposentar e de boa ele ficar. Até nome mudar se assim ele desejar. Nós temos noção? Nós temos noção, de fato, da tal proibição, da tal investigação? Sim, porque se alguém pede para estudar, se debruçar sobre a questão, nós temos noção do prejuízo que isso é para a União? Nós temos noção? Não, nós não temos noção, não. Nós achamos que a gente tinha mesmo algum tipo de controle. Não vou nem usar a palavra domínio, de controle da situação. Nós temos noção? Nós não temos noção, não. Nós temos noção de que ali não tem um tostão? Nós temos noção? Nós temos noção de que nós vamos precisar mesmo de fazer uma adaptação? Nós temos noção do rombo da União? Nós temos noção? Sim, pô, olha, devo eu de fato salientar. Não, eu devo salientar mesmo. Se alguém vier nos cobrar, sim, pelas facilidades que aqui nós estivemos a criar, sim, para saber como é que é crime se praticar aqui e acolá, nós vamos ter condições de advogado pagar? Sim, para a nossa causa, levantar e pelo menos nos dar condições da gente poder comida no prato colocar? Nós temos noção de que o nosso salário pode um dia não chegar? Sim, porque se alguém resolver confiscar toda a dívida que eles estiveram a criar, se com fundo de pensão aqui, fundo de pensão acolá, nós temos noção de que essa possibilidade pode ser real e se concretizar? E a gente ter mesmo que sentar uma moeda ali, se criar, pelo menos para a nossa própria casa a gente administrar, independente do que se passa em outro lugar? Nós temos noção? Sim, porque sabe como é que é? Se a gente tiver que pagar por todos os crimes que nós estivemos a praticar, nós não temos mesmo como moeda pública, sim, essa que costuma de fato entrar aqui no mercado para de fato isso comprar, com base do lugar, nós não temos como moeda pública usar. Nós vamos ter que criar um sistema para o próprio povo brasileiro sustentar, levando em consideração aquilo que a casa pode realizar. Sim, porque eu não vou poder negar tudo aquilo que, de fato, eu sou capaz de realizar. Eu não vou poder negar que eu estive a falar sobre isso aqui, isso acolá, que certas questões eu estive a levantar com base naquilo que eu já estive a entregar. Eu não vou poder negar. Eu não vou poder negar, sim, que o Globo que aqui estiver a enfrentar deu de fato um baque no lugar e esse dinheiro que o Globo esteve a guardar esteve de fato a se, vamos dizer assim, a se deteriorar. Foi muito tempo no lugar.
A questão é que, como de fato a gente deixou, se de algum modo a gente deixou para lá, mas a gente teve que usar o globo do lugar de uma maneira um tanto quanto complicada de se explicar, porque a gente esteve a inventar que esse dinheiro estava lá e nós começamos a gastar. Mas para gastar, alguém teve. Sim, alguém teve que zero criar, zero criar, zero criar, zero criar. À medida que zero esteve a criar, o próprio dinheiro que o globo esteve de fato a pegar, o próprio dinheiro esteve a desvalorizar. Sim, já que moeda a gente resolveu mudar, mudar, mudar. A questão é que se um certo lugar, sim, conseguir enxergar o dinheiro que o globo esteve a guardar e que o próprio globo não tem condições de pegar, aí a coisa pode mudar. Sim, o próprio dinheiro pode simplesmente valorizar, virar moeda corrente, sim, virar moeda corrente no lugar, sabendo de fato usar todos os mecanismos que o próprio globo esteve a criar, e aí pronto. É aí mesmo que a gente vai ficar sem ter condições de pagar nem advogado no lugar. Mas como eu não posso, eu não posso mesmo. Eu não posso mesmo o povo prejudicar, nem o povo daqui, nem o povo de outro lugar. Olha, a gente deveria mesmo, a gente deveria mesmo ter procurado um meio da gente sair. Sair de onde a gente está. Porque se a gente estivesse mesmo procurado um meio da gente sair de onde a gente está, a gente teria condição mesmo da mão levantar. Com a ciência que a gente esteve a conquistar. Nesse momento em que a situação chegou num determinado patamar, que a gente não sabe bem o que realizar para, de alguma forma, a bandeira brasileira a gente hastear, a nossa condição, e muito esteve a piorar. Olha, é como um médico chegar e falar para o paciente, olha, para você ter um melhor desenvolvimento, uma melhor desenvoltura, para você saber melhor com o seu corpo lidar, é melhor mesmo uma cirurgia realizar. Vou lhe dar condições de você, o corpo, controlar até, de fato, eu conseguir uma maneira de você dominar. Aí eu vou virar para o médico e disse, não dá. Não dá? Não dá não, eu tenho coisa para realizar, tenho isso, eu não posso assim, é uma coisa, e dificuldade. O tempo passa, eu vou chegar, doutor, e agora eu posso mesmo? A cirurgia, o médico disse, a cirurgia? Nem se eu quisesse realizar a cirurgia para você controlar, eu não poderia. Você precisa se olhar e você mesmo encontrar perna para você usar. Porque até as mãos ficarão assim, nessa condição de dificuldade, de sustentação. Eu devo lembrar. O nosso mundo não é assim, é tão... Não. Olha, o nosso problema não é a gente localizar, não. O nosso problema é a gente não enxergar além desse lugar. Esse é o nosso problema. Devo eu me lembrar, sim, que o Brasil tem embaixadas. Devo eu lembrar mesmo, sabe como é? Que o Globo esteve a criar, sim,
sabe? Um penduricalho aqui, outro acolá, na conveniência. Quando foi bom ela no determinado lugar estar, ela montou, sim, um penduricalho lá. Imagine o prejuízo. Imagine. Será que de fato, se, olha, vou colocar, se um dia o vento por aqui passar, se e dar sacada, o vento me avistar e resolver me perguntar, tem certeza de que os puxadinhos, serviram mesmo de banco popular para de fato toda uma montanha por ali passar? Eu vou dizer, puxa vida, certeza, certeza não, certeza não. Devo eu lembrar. Certeza é uma coisa que qualquer um pode levantar, quer dizer, levantar dúvida, pode questionar quando dúvida levantar. Eu tenho a mais absoluta convicção de que eu posso mesmo, isso até detalhar, trazendo elemento, sim, para casar. Tá vendo isso aqui? Vamos, sim, porque aí o outro vai ter que se responsabilizar. Ó, volte no tempo, sim, date aí. Quando é que ela entrou lá? Foi em tal data? Sim, traga aí a história, sim, geográfica. O que é que estava acontecendo naquele lugar? Isso e isso. Estava acontecendo isso? Ó, pegue aí os bancos públicos, sim, que ela esteve de fato. Link aí com ela e veja aí o que ela estava a comercializar nesse lugar. Veja o tanto de movimento. Sim, veja se não teve acordo. Esse tal de acordo que se costuma. Veja aí se o governo não esteve de fato a assinar. Veja por onde é que o dinheiro estava a passar. Simples. Simples, é convicção. Eu vou saber falar, ó, você quer mesmo saber? Faça a sua localização aí. Enquanto o outro tá ali, ó, faça a sua localização histórica e geográfica. Se tinha conflito lá, o que é que nesse momento de fato estava? Sim, ó, os meios de comunicação a bombardear. Veja aí, e eu vou lhe dizer exatamente o que saía daqui para lá, o que saía de lá para cá, e todo o lixão. E todo o lixão que ela esteve a buscar. Só para aqui, só cá, e ela sempre se beneficiar. O problema é que a própria moeda corrente, ela não soube usar. Sim, porque eu devo lembrar que ela criou uma moeda própria. Ah, ela criou uma moeda própria. É por isso que hoje ela está da forma como ela hoje não consegue nem sequer a própria moeda ela comercializar. Sabe o sonho de consumo? Sim, de um dia você lá estar, o seu produto você mostrar, porque sabia que tinha moeda própria. Ah, que ninguém iria incomodar, que seria ouro, 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 outro, ouro, ouro, ouro. Puxa vida, imagine se eu viesse a falar do tanto de empresa que entrou no lugar acreditando mesmo que ia ver, iria enxergar ouro. Assim, porque a moeda própria era assim, dizia muito. Mas aí, para a moeda própria se valorizar, tinha que de fato todo um glamour. Glitter, glitter, glitter. Olha, uma coisa é moeda própria, assim, dentro do próprio lugar. A outra coisa é você achar que você pode tirar moeda em outro lugar colocar como glitter. Aí pronto. Aí começou de fato aquela coisa que hoje a gente está a enxergar e não consegue. Se ainda tem gente besta, bobinha mesmo que acredita, não, é por causa disso, santo Deus. Ah, como eu sou, não, eu só estive aqui a passar, Deus disse, vamos dar bom dia. Hoje é um lindo dia para dar bom dia, Dona Maria. Poxa, é verdade. É verdade. Como
essa semana é a última semana que eu estou a passar assim, com essa idadezinha. Santo comum. De fato, meu aniversário estará a chegar. Eu tenho que ter motivos para comemorar. Painho, com toda certeza, o divino iria me falar, painho estará a trabalhar. Um lindo presente ele esteve a confeccionar. Não pense que batida você vai ficar. Você vai colocar dente para quarar. Ah, que beleza. Por isso eu digo, aproveite que a tocha olímpica está a passar e sai imediatamente. Olha, sai imediatamente. Porque depois não vão poder falar que Deus não esteve a colaborar. Deus disse, corra e corra e corra. Sim, porque quem de fato entende que a pressa é necessária naquele momento usar, não vai deixar a chama olímpica passar e simplesmente se atrasar. Não dá. Aí é a providência que a gente tem que de fato consultar. Perna para o ar. Pá, pá, pá. Eu sempre digo, de boa, eu sempre vou ficar. Porque eu tenho convicção de que eu posso muito mais realizar. Isso sim. Isso sim. E se é assim, deixamos o nosso recadinho aqui, na certeza plena do meu ir e vir. Pensar, sentir e agir naquilo que Deus esteve a definir como bom para mim, eu aceito assim. Sorria. Você é e sempre será motivo de alegria, desde que a sua estrela guia. O Divino me diz isso todos os dias. Sorria. Bom dia.